O silêncio que fica depois de uma despedida é diferente de qualquer outro silêncio. Em Gênesis 23, somos informados de forma direta. Sara morreu em Kiriat Arba. O texto é breve, mas carregado de emoção. Diz que Abraão foi lamentar e chorar por ela. Não é uma nota fria de registro histórico. É um vislumbre do coração de um homem que amou profundamente. Depois de décadas de jornada, promessas, desertos e milagres, a mulher que esteve ao seu lado já não estava ali. A Bíblia poderia simplesmente dizer que ela morreu, mas faz questão de mostrar que Abraão chorou. O patriarca da fé chorou. Isso nos ensina algo importante. Fé não elimina dor. Confiança em Deus não cancela o luto. Amar é se permitir sofrer quando se perde. Abraão compra a caverna de Macpela como sepultura. Ele não recebe de graça, ele paga o preço completo. Mesmo sendo estrangeiro, ele age com honra, dignidade e visão de futuro. Aquela terra ainda não era oficialmente sua, mas ele a compra como quem planta um marco da promessa. Enterrar Sara ali era mais do que um ato funerário, era um ato de fé. Quantas vezes precisamos tomar decisões firmes, mesmo em meio à dor? O capítulo 24 começa com uma transição silenciosa. A vida precisa continuar. Isaac ainda não tem esposa. A promessa de uma grande descendência depende agora da próxima geração. Abraão, já avançado em idade, chama seu servo mais antigo, provavelmente o administrador de toda a sua casa, e lhe confia uma missão crucial: buscar uma esposa para Isaac entre seus parentes, não entre os cananeus. Esse detalhe revela algo fundamental. Abraão não está apenas preocupado com o casamento, está preocupado com continuidade espiritual. Ele sabe que alianças moldam destinos. O servo parte para a Mesopotâmia com 10 camelos carregados de bens. A viagem provavelmente levou semanas. Desertos, calor intenso, noites frias. Não era uma tarefa simples. Quando finalmente chega à cidade de Naor, ele faz algo notável. Ora, ele pede um sinal específico: que a jovem a quem eu disser, que inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e darei também de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste. Por que esse sinal? Não é um pedido superficial, não é beleza, não é riqueza, é caráter. Dar água a um viajante já era um ato de hospitalidade, mas oferecer água para 10 camelos, isso é outra história. Um camelo pode beber entre 70 e 100 litros de água depois de uma longa viagem. Se considerarmos 10 camelos, estamos falando potencialmente de centenas de litros. E naquela época, a água era retirada manualmente de um poço, usando cântaros. Isso significa subir e descer repetidamente. Carregar peso. Caminhar. Servir. Rebeca aparece. Antes mesmo que o servo termine a oração, ela surge com seu cântaro ao ombro. O texto a descreve como formosa, mas a beleza não é o foco central da narrativa. O que a define é sua atitude. O servo pede água. Ela responde, bebe, meu senhor, e rapidamente abaixa o cântaro. Mas ela não para ali. Também tirarei água para os teus camelos, até que acabem de beber. Até que acabem. Ela não estabelece limite, não faz o mínimo. Ela se compromete até concluir a tarefa. Imagine a cena. Ela vai ao poço, desce o cântaro, puxa, derrama no bebedouro, volta. Desce novamente, puxa, derrama. 10 camelos. Quantas viagens isso exigiu? Se cada cântaro comportasse cerca de 20 litros e os camelos consumissem algo próximo de 700 litros ao todo, isso poderia significar mais de 30 ou 40 viagens ao poço, talvez mais. Quanto tempo isso levaria? 1 hora? 2? Talvez até mais, dependendo da profundidade do poço e da distância.
O texto diz que ela fez isso apressadamente. Essa palavra é reveladora. Ela não serviu com má vontade, não reclamou, não perguntou o que ganharia em troca. Ela simplesmente viu uma necessidade e agiu. Que tipo de coração faz isso? Rebeca demonstra diligência, humildade, generosidade e força. Não é apenas uma jovem bonita, é uma mulher de caráter. E observe algo importante. Deus responde à oração do servo não com um espetáculo sobrenatural visível, mas através do caráter de uma mulher fiel em tarefas simples. Quantas vezes esperamos sinais grandiosos quando Deus revela a sua vontade em atitudes cotidianas? O servo observa em silêncio enquanto ela trabalha. Ele não interrompe, ele contempla. Há algo poderoso aqui. O verdadeiro caráter se revela quando ninguém sabe que está sendo observado. Depois que os camelos terminam, o servo pergunta quem ela é. Ao descobrir que é parente da família de Abraão, ele se inclina e adora ao Senhor. Deus guiou cada detalhe. Mas a história ainda não termina. Ao chegar à casa de Rebeca, o servo relata toda a história. Ele não manipula, não pressiona, ele apresenta os fatos e deixa a decisão nas mãos da família e da própria Rebeca. Isso também é significativo. Embora estivesse inserida numa cultura patriarcal, o texto mostra que Rebeca é consultada. Perguntam a ela: "Irás tu com este homem?" E ela responde com firmeza: "Irei." Uma palavra, sem hesitação. Ela está disposta a deixar sua casa, sua terra, sua segurança para abraçar um futuro que conhece apenas pela promessa. Não é isso que Abraão fez décadas antes? A fé agora se repete na próxima geração, mas desta vez através de uma mulher. Deus valoriza mulheres que o temem. Ao longo da narrativa bíblica, vemos que não são apenas coadjuvantes, elas são instrumentos centrais no plano da promessa. Rebeca não foi escolhida apenas por ser adequada socialmente, ela foi escolhida porque seu coração refletia valores do reino: serviço, prontidão, humildade e disposição para obedecer. E talvez aqui esteja uma das lições mais profundas dessa história. Grandes destinos muitas vezes começam em tarefas simples, feitas com excelência. Dar água a um estranho não parecia um evento histórico, mas era um momento decisivo da promessa. Quantas oportunidades passam despercebidas porque consideramos pequenas demais? Quando Rebeca parte com o servo, sua família a abençoa. Que sejas mãe de milhares. Ela ainda não conhece Isaque, mas já carrega uma promessa sobre sua vida. E quando finalmente chega ao campo e vê Isaque ao longe, a narrativa desacelera. Isaque estava meditando. Ele também carregava luto. Sua mãe havia morrido. O texto encerra dizendo que Isaque a tomou por esposa, e ele a amou. Assim, foi consolado após a morte de sua mãe. A história começa com luto e termina com consolo. Começa com despedida e termina com união. Começa com choro e termina com continuidade. Isso nos ensina que Deus trabalha nas transições. Enquanto Abraão chorava por Sara, Deus já estava preparando Rebeca. Enquanto o passado era sepultado, o futuro estava sendo formado. Você consegue confiar que, mesmo em momentos de perda, Deus está escrevendo os próximos capítulos? A morte de Sara mostra a profundidade do amor. A viagem do servo mostra a importância da oração. O esforço de Rebeca mostra o valor do caráter. A decisão dela mostra coragem. E o encontro com Isaque mostra que Deus é fiel às suas promessas. Talvez a pergunta final não seja apenas sobre casamento. Talvez seja sobre caráter. Se Deus estivesse respondendo à oração de alguém hoje, Ele poderia usar nossas atitudes como resposta? Se essa história falou ao seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e acompanhe cada capítulo da Bíblia em forma de história, de maneira simples e profunda. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo capítulo.